Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Regressa a estas emissões do Nós Europa a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Antes de mais, boa tarde, doutora Ana Rita. Muito boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda. Obrigada. É a primeira participação neste ciclo de programas e, inicialmente, vai fazer nota das previsões económicas de outono 2019, que já se conhecem. Já foram divulgadas pela Comissão e apesar de constatarem o crescimento da economia europeia e a expansão do mercado de trabalho recente, prevê que as condições menos favoráveis do contexto económico e com grande grau de incerteza para os anos futuros, já 2020 e 2021. Apontam alguma causa em particular? Muito uma causa geopolítica e as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China são a principal causa indicada, o que faz contrair a economia e elevar os níveis de incerteza, que são uma constante, porque a Europa não é um mercado fechado, é um mercado aberto e tem relações com os outros países. E apontam-se caminhos para, enfim, ultrapassar este momento menos bom da economia? Portanto, os caminhos são, para já, a política de injeção de capitais do BCE, que se previu contrair, mas que agora continua, e neste momento o que a Europa constata é que tem que se apoiar no seu mercado interno, com as vicissitudes que isso tem, e podendo não ser suficiente. A principal economia europeia, que é a alemã, tem tido alguns progressos, mas ali quase mas agora, em recessão, a entrar em recessão. Mas não? Eles nunca falam em recessão. Falam nisso. Em recessão, mas dizem que, enfim, uma relativa baixa em relação aos dados anteriores. Mas agora tem um ligeiro crescimento. A zona euro tem um crescimento mais moderado que o todo europeu. Isso também é mais significativo. Os países que ainda crescem são os países de leste. Um grande crescimento da Polónia. Mas a questão do emprego preocupa, porque se tem tido um nível bastante elevado, aliás, o maior nível deste século, agora prevê-se uma grande contração em sectores-chave já para 2020 e 2021. E Portugal? Neste panorama, como é que se comporta? Portugal tem já os valores indicados de uma tendência de baixa em 2019 mesmo, relativamente às previsões, de um crescimento para 2% e crescimento esse que vai reduzir para 1,7% em 2020 e em 2021. No caso português, com esse apoio no mercado interno e com o investimento no mercado interno, o que acontece é que as importações são mais elevadas do que as exportações e vem desequilibrar a nossa balança comercial. De qualquer forma, o crescimento é maior do que a média da União Europeia, exatamente, não é? Maior do que a média, ainda. Muito por causa de um sector vital a nível nacional que tem sido o turismo. O turismo tem alavancado, prevê-se que continue, é importante que continue, e também pelo facto de Portugal estar a beneficiar de taxas de juros muito baixas relativamente ao serviço da dívida e ainda relativamente a um factor interno que é o aproveitamento dos fundos estruturais. Num quadro que está a terminar e que normalmente quando termina ainda tem um prolongamento de pagamentos posterior, e que Portugal vai beneficiar fortemente desses fundos. São esses aspectos positivos em que Portugal tem que se agarrar para alavancar. Nos próximos 7 anos prevêem-se cortes nos fundos europeus. Daí uma grande negociação que tem que ser incentivada relativamente à nova Comissão, que se espera que tome posse o mais breve possível. Tem sido um processo também difícil este da tomada de posse da Comissão de Van der Leyen, não é, doutora? Bastante difícil. Ainda ontem o Parlamento pronunciou-se depois de uma audição a 3 novos comissários propostos por países como a Hungria, a Roménia e a França. E se os resultados foram positivos relativamente à Roménia e a França não o foram,
no que se refere ao candidato proposto pela Hungria. De tal forma que o Parlamento indicou um prazo para que o candidato húngaro explicite por escrito o seu compromisso europeísta. Isto é uma segunda leitura, sim, que é exatamente fazer com que o diplomata se explicite e indique claramente ao Parlamento a sua fronteira relativamente ao presidente da Hungria, Vítor Orbán. Tem a ver com a política deste Estado e as posições anti-europeístas que têm sido flagrantes, não é? Portanto, espera-se, o prazo foi dado até à próxima semana. O comissário terá que demarcar-se, de certa forma, do presidente. Se afirmar. Foi feita mesmo uma pergunta, que posição é que ele tomava se no Conselho existisse uma situação em que precisasse de informar relativamente a questões europeias. Como é que faria? Vai ter que responder até à próxima semana, que é para ver se depois teremos uma comissão aprovada pelo Parlamento em Estrasburgo no dia 27 e que tomará posse no dia 1 de dezembro. Esta comissão já passou por alguns desafios em que, por exemplo, teve que alterar a designação de algumas das pastas. Van der Leyen propôs a designação dessas pastas e não foi bem aceita, em alguns casos. A mais flagrante, digamos assim, é a pasta que se intitulava Proteção do Modo de Vida Europeu, que teve uma leitura diferente do que a Presidente eleita diz ter tido quando indicou as pastas, e pasta esta que está atribuída ao Comissário Greco Margaritis Schinas e que a senhora Van der Leyen já indicou que irá mudar para outro nome, Promoção do Modo de Vida Europeu. Isto porque a pasta inclui uma área muito sensível, que é a área das migrações. E, portanto, teve aqui uma leitura, enfim, de alguns quadrantes menos boa. Proteção poderia querer dizer, enfim... um fechar da Europa sobre si mesmo, enfim. Enquanto promoção, enfim, leva-nos a pensar noutras normas. Além disso, também a pasta atribuída ao luxemburguês Nicolas Schmit vai incluir os direitos sociais juntamente com o trabalho. Era também uma das críticas efetuadas. E ainda, ao lituano, a pasta deste comissário irá englobar o meio ambiente e os oceanos, mas também as pescas. Foi esta a alteração recente. Temos ainda uma questão, que é a do Reino Unido, que não indicou um comissário, e isto provoca alguns constrangimentos. Sim, porque a Comissão tem que tomar posse a 28. Porque neste momento são 28 Estados-membros. O Reino Para Unido, todos os efeitos, o Reino Unido permanece na União Europeia neste momento. É um Estado-membro de pleno direito e, como tal... Terá de indicar um comissário. Terá de indicar um comissário, como não indicou até ontem. Já a Comissão hoje já decidiu pela abertura de um processo de infração contra o Reino Unido. Mas poderá ultrapassar-se isso e a Comissão tomar posse... sem um dos comissários? Seria inédito. O que se espera é que o Reino Unido, como sempre, na última, mude de posição e, de facto, haja essa proposta até ao dia 27. Vamos aguardar. Entretanto, aconteceram as eleições em Espanha e a formação de um governo. A Comissão não comenta a formação política dos governos, mas insiste que é preciso urgentemente um governo para a Espanha, seja ele qual for. E esta coligação com o Podemos já é bem vista, digamos assim, entre aspas, a nível comunitário, que não é inédita, porque em 1977, na França, Georges Marchais fez uma coligação com François Mitterrand, portanto comunistas com socialistas. Há entendimentos pontuais às vezes. E em plena Guerra Fria. E chegam e funcionam, não é? Funcionam. No caso Itália, e dava-nos para comentar outras questões, mas o caso de um país fundador, que a Itália também o é, como a França e a Espanha neste momento, com a saída do Reino Unido, representa a quarta economia europeia. É um mercado importantíssimo. É bastante representativo e uma posição forte, pelas várias razões, forte dentro do Conselho, o que é importante para a Europa enfrentar os desafios que aí vêm e que são grandes, porque, como nós sabemos, a Presidente eleita propõe-se lançar num prazo de apenas 100 dias as bases de uma política industrial e de clima, uma política de asilo e uma política social reforçada, com normas
comuns, por exemplo, ao salário mínimo, e a formação do governo em Espanha é importantíssima para apoiar estas decisões, que em 100 dias são, enfim, quase utópicas. É muito pouco tempo, sim. Sim, mas a Europa e a Comissão Europeia desta vez tem que ser determinada no sentido forte, sem usar a força, mas determinada, verde, porque assim se quer, não é? E também justa. Acredita que Ursula von der Leyen tem essas características que permitam concretizar nestes 100 dias estes objetivos anunciados? É uma boa proposta, mas não é fácil. Não depende só dela também. Sim, não. E ela já surge muito fragilizada na medida em que os candidatos indicados e que nós aqui falámos anteriormente, nenhum deles foi a presidente. O Weber está no Parlamento Europeu. Enfim, seria um dos candidatos a presidente. Ela foi, digamos, uma solução de recurso. Foi, e, portanto, mas são boas intenções. Sim. Agora tem de ter a parte do Conselho apoio. Veremos como é que se comportam os países do leste europeu. E daí o peso e a importância da Espanha para equilibrar forças neste Conselho. Doutora Ana Rita Barros, há uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu que foca Israel, quer concretizar. Portanto, o Tribunal de Justiça Europeu determinou que os produtos exportados por Israel para a Europa devem especificar o local exato de produção e origem do produto. E isto porquê? Surgiu relativamente a uma reclamação francesa quanto aos vinhos produzidos em determinados territórios com um estatuto distinto do próprio Estado de Israel, como por exemplo os Montes Golã ou a Cisjordânia. E esta sentença determina que os bens devem ser etiquetados para que o consumidor possa decidir. Portanto, é uma sentença na base do consumidor europeu. Porque Montes Golã e Cisjordânia estão quase no centro do conflito entre Israel e a Palestina. E a Palestina, exatamente. E além disso, têm tido inúmeras resoluções internacionais, inclusive das Nações Unidas, relativamente à soberania de Israel sobre estes Estados, como nós sabemos. E a base da decisão do Tribunal de Justiça é que o consumidor, em termos éticos, possa ele próprio decidir se deve ou não consumir o produto. E, portanto, para isso tem que dar a indicação da origem devidamente informado se é proveniente de um Estado ou de territórios que se encontram sob a jurisdição desse Estado, como é o caso dos territórios que nós falámos há bocadinho. Vamos terminar fazendo essa referência obrigatória a um momento da história mundial, que foi a queda do Muro de Berlim há 30 anos, a 9 de novembro. 3 décadas. 1989. Exatamente, o grande ano, não é? A data marca o início de um processo que possibilitou a milhares de cidadãos serem livres, poderem votar, viajar, estudar aquilo que pretendiam e, principalmente, visitar os seus familiares e não serem controlados. Vamos recordar, a Alemanha estava dividida em duas partes. Exatamente. Uma República Democrática Alemã, RDA, e a República Federal da Alemanha, e depois tratou-se quase de um alargamento sem ser designado pela União Europeia como um alargamento. Mas, no fundo, a Alemanha aumentou. Aconteceu como tal, sim. Exatamente. Foi, enfim, um processo difícil. Os indicadores económicos tiveram que ser revistos em baixa porque as médias em termos europeus baixaram. Em termos sociais, a diferença entre os dois lados era enorme. Ainda é? Ainda é, em parte. Ainda não foi totalmente esbatida. Não foi totalmente esfumada. Não, ainda há indicadores relativamente a salários, relativamente a crescimento, tentam-se cada vez mais esbater, mas ainda há indicadores. E hoje em dia, os mais velhos indicam que ainda têm dificuldades em lidar com as tecnologias, porque o Ocidente já ia muito mais avançado nessa altura. Relativamente a isso, sentiam-se pouco qualificados para exercer determinadas tarefas. Tanto é que quem passou mais para o Ocidente foram os jovens e não os mais velhos. Frisam até que se sentiram obsoletos, com qualificações inadequadas e até com vestuário completamente desatualizado, que ainda hoje sentem, esses mais velhos sentem essas diferenças
cada vez menores, mas sentem essas diferenças, aqueles que não saíram e aqueles que passaram para o Ocidente. Lembrar que o muro de Berlim foi erigido no âmbito da Guerra Fria. Então. Sim, exatamente. Há muitos muros na Europa. Ainda há muitos muros. Este caiu, mas há outros que se ergueram. E só recentemente, em 2017, os dados demográficos indicam que houve mais alemães a passar para leste do que ao contrário. Só em 2017, quantos anos depois, relativamente ao muro, as pessoas continuaram a residir desse lado. Talvez pelas razões que nós apontámos há bocado. Talvez por isso a doutora Ana Rita Barros escolheu uma frase a propósito desta efeméride dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, para terminar esta conversa. É uma frase do ainda Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e que diz o seguinte: a coragem derrubou muros, a coesão inspirou a Europa e o mundo, e a Revolução Pacífica fez história. São frases, é a frase do Presidente. Marcante também. Relativamente às manifestações e à forma como o muro caiu. Como nós sabemos, foi uma indicação por lapso de um responsável político do lado da RDA. Quem diria? Os lapsos às vezes fazem história, não é? E este fê-lo, sem dúvida. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada pela presença. Foi um prazer tê-la de volta e voltaremos a falar em breve. Muito obrigada, Ana Marta.